Bem, olá alunos, professor Paulo Praça mais uma vez, aqui da Universidade Federal do Ceará, dando continuidade a agora o que seria a nossa última matéria do curso de Eletrônica Digital, que seria Interface com o Mundo Analógico. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre a conversão analógico-digital, os conversores ADs de rampa digital. Vamos falar de aquisições de dados, reconstrução de sinal, o ADC de aproximação sucessiva, ADC flash, alguns outros métodos de conversão AD, circuitos sample and holds, multiplexação e processamento digital de sinais. Bom, dando início então, pessoal, à parte de conversor analógico digital, o que é que nós temos que ter em mente acerca do que são conversores analógicos digitais? Apesar do nome ser bem claro, um conversor AD nada mais é do que um circuito integrado que recebe uma tensão analógica na sua entrada e após um determinado tempo ele vai produzir um código digital proporcional ao sinal analógico de entrada. Existem diversos tipos de conversões analógicas digitais e aqui nós vamos ver as principais. Tá? Então, alguns tipos de ADs eles usam DAs dentro de sua estrutura e basicamente todos que nós vamos estudar aqui, ou quase todos, têm um DA incluso. Basicamente, pessoal, de uma forma bem genérica, como é que funciona a conversão AD? Primeiramente, você dá um pulso, um comando de start para iniciar a operação. Nós vamos ter um registrador interno que ele é modificado continuamente a cada borda ativa de clock. Esse registrador é o local onde vai estar armazenada a palavra digital referente ao valor analógico. O conteúdo do registrador ele é convertido para uma tensão analógica, que a gente chama VAX, através do DA interno. Bom, é feita uma comparação entre VAX e a tensão de entrada analógica, e dependendo dessa comparação, se VA for maior do que VAX, a saída do comparador vai ser alta. Caso contrário, a saída do comparador vai ser baixa. O diagrama de blocos a seguir talvez reflita mais claramente isso, mas esses tópicos aqui são importantes para que a gente siga um roteiro. A lógica de controle ela ativa um sinal que vai avisar o fim da conversão, que é um pino, né, que tem a sigla de EOC, que significa End of Conversion, dizendo o fim da conversão. Então, se a gente olhar esse diagrama, e aí a gente tem que ficar um pouquinho atento para não se perder, ele é bem simples, mas a atenção é primordial. Então, nós temos aqui uma unidade de controle que vai ter como entradas um comando de start, um sinal de clock e o sinal que vem do comparador. Esse sinal ele ou vai ser 0 ou vai ser 1. E ele tem como saída o sinal que vai para os registradores, que vai autorizar o registrador a começar a iniciar, e ele vai avisar, através desse EOC, o fim da conversão, mudando o estado desse pino. Então, toda vez que esse pino tem seu estado alterado, eu sei que eu posso pegar o valor do registrador e esse valor é o resultado dessa conversão AD. Então, quando se dá um pulso de start, o sinal de clock basicamente vai passar para esse registrador. O registrador vai ter seus valores incrementados até chegar a uma tensão que corresponda à tensão VA. Ora, esse contador, esse registrador, vai ter como saída uma palavra binária proporcional ao sinal. Essa palavra binária ela é convertida através desse DA em uma tensão VAX, que vai entrar nesse comparador. Esse amplificador operacional está na função comparador e ele funciona da seguinte forma. Se VA for maior do que VAX, a tensão aqui será 1. Se VA for menor
do que a tensão em VAX, o sinal será zero. Bom, então vamos ver o nosso primeiro exemplo de conversor AD. O AD mais simples e talvez o mais fácil de se entender é o AD de rampa digital. É uma das versões mais simples que em geral usa um contador binário como registrador e permite que o clock incremente o contador um passo a cada vez, até que VAX seja maior do que VA. Então, vamos olhar aqui, considerando, né, que VA, a tensão analógica a ser convertida, seja positiva, uma tensão positiva, e na grande maioria dos ADs isso é verdade, nós temos quase que os mesmos passos descritos anteriormente. Nós vamos dar um pulso de start para habilitar o funcionamento do conversor. Inicialmente, esse conversor, esse contador do conversor AD de rampa digital, ele vai inicializar em 0. Então, a saída do DA também vai ser 0. Visto que a tensão que sai do DA, que é o VAX, vai ser menor do que a tensão analógica que se quer ler, a saída desse comparador vai ser nível lógico alto. Quando a gente dá um start e retorna para nível lógico baixo, nós vamos ver que vai ter uma porta end que habilita a passagem dos pulsos de clock, que vão para o contador. Então, conforme o contador vai aumentando o seu valor de contagem, o valor de VAX, que é a saída do DA, também vai aumentando. O processo descrito continua até que VAX alcance o degrau que exceda VA, ou seja, assim que VAX seja maior do que VA, por uma quantidade igual ou maior do que VT, normalmente uma tensão muito pequena, esse ponto iniberá a passagem do pulso do contador, vai parar o contador, o processo vai estar completo e o contador, o valor que estará armazenado no contador é o valor que melhor representa a tensão VA analógica que nós queremos ler. Então vamos ver esse circuito. O circuito é bem parecido com o mostrado anteriormente, com uma característica. Nós temos aqui essa porta end, que ela é uma lógica para que o conversor AD comece a inicializar. Ora, percebam que aqui o pulso de start tem aqui na entrada da end uma inversora. Logicamente, se aqui está em 0, aqui vai estar em 1. O sinal VA é uma tensão positiva. Partindo do pressuposto que o contador está zerado, então se o valor de contagem é 0, a conversão digital analógica também será 0, então VA vai ser maior do que VAX. Então o pino EOC vai estar em nível lógico alto. Então vou ter um aqui, vou ter um aqui. O que é que acontece? Esse sinal de clock também está na entrada dessa porta end. Ora, pessoal, percebam que também junto do pulso de start eu tenho um reset do contador. Quando eu dou um pulso de start, um pulso positivo, vamos dizer assim, esse pulso positivo vai zerar o contador. Se tiver algum valor de contagem, ele vai ser zerado. E aí, uma vez que o pulso vai para 0, a porta end vai enxergar 1 por causa dessa inversora. Essa tensão aqui vai ser 1. Ora, se eu tenho 1 em 1, tudo que vier como pulso aqui vai passar para cá. E aí o contador começa a contar. A cada borda ativa do clock, esse contador vai ser incrementado. 0, 1, 2, 3, até a quantidade de bits, né, que esse contador for. À medida que esse valor vai aumentando, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, esse conversor DA vai pegar essa palavra binária que vem do contador e vai converter em uma tensão. Ora, inicialmente, o contador está contando, está aumentando sua contagem, essa tensão ela tende a aumentar, mas ela ainda é menor do que VA.
E aí o funcionamento do conversor é o mesmo, ele está incrementando a contagem, VA vai crescer até o ponto em que VAX vai ser maior do que VA. Quando isso acontecer, se VAX é maior do que VA, esse pino EOC, End of Conversion, vai para zero, vai parar a contagem e o valor que estiver no contador será a representação binária dessa tensão VA. Simples assim. A gente chama ele de rampa digital porque trata-se de um contador crescente, então a cada borda de clock esse valor vai aumentando até que VAX seja ligeiramente maior do que VA, e o valor da contagem representa exatamente o valor da conversão AD. Bom, qual a precisão da conversão? Características desse conversor, né? Bom, erro de quantização. Tornando o tamanho do degrau menor, podemos reduzir o erro potencial. Mas sempre haverá uma diferença entre a quantidade real analógica e o valor digital associado. Pessoal, isso é uma característica de todo o circuito digital, né? Por mais que a gente tente minimizar, sempre a conversão analógico-digital ou digital-analógico, ela vai ter um pequeno erro que a gente chama erro de quantização. E como é que a gente melhora isso? Diminuindo o tamanho dos degraus. Mas sempre vai acontecer, mesmo que seja muito, muito, muito pequeno. Bom, precisão. Assim como os DAs, a precisão do dispositivo depende da precisão dos componentes dos circuitos. Então, a qualidade dos comparadores, dos resistores e as chaves, tudo isso vai refletir na precisão do dispositivo. E o tempo de conversão. O tempo entre o fim do pulso de start e a ativação do fim da conversão. Todo esse tempo é o que a gente chama tempo de conversão. O tempo máximo ocorrerá quando a tensão de entrada estiver um pouco abaixo do fundo de escala. A maior desvantagem desse método de rampa digital é que o tempo de conversão, essencialmente, ele dobra para cada bit acrescido ao contador. Esse contador, apesar de ter um funcionamento bem simples, ele não é de longe o melhor tipo de conversor. Na verdade, ele é um conversor que praticamente não se usa, porque o seu tempo de conversão é variável. Então, existem diversas aplicações nos quais os dados analógicos têm que ser digitalizados e transferidos para uma memória, por exemplo, por um computador. Isso é que a gente chama de aquisição de dados. Bom, a aquisição do valor de um único ponto de dado é conhecido como amostragem. Você pegar um único ponto, ler esse valor, é o que a gente chama de amostragem. E o ponto de dado é chamado de amostra. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pessoal. Por que esse AD de rampa digital não é bom? Percebam que quando eu dou um pulso de start, eu começo a contar. Aqui é a minha grandeza analógica VA que eu quero converter num valor digital. Percebam que ao longo do tempo, essa tensão ela pode variar. Ora, quando eu dou o pulso de start, o contador começa a contar até que o valor do conversor DA interno seja ligeiramente maior do que VA. Quando isso acontece, o End of Conversion é ativado e esse valor de contagem, no caso aqui 0000111, reflete essa tensão aqui. Percebam que do pulso de start até esse valor, você tem esse determinado tempo e essa determinada contagem. Bem aqui, essa tensão ela começou a descer. Logicamente, quando o contador é zerado, ele começa a contar de zero de novo. Porém, se o valor é menor, ele vai contar menos e vai levar menos tempo para fazer a nova leitura. Então, o tempo que ele levou para fazer essa primeira leitura foi maior do que ele levou para fazer a segunda. E à medida que essa grandeza vai subindo ou vai descendo, esse tempo vai aumentando ou vai diminuindo. Isso caracteriza, pessoal, que nós não temos leituras analógicas em
períodos de tempos constantes. Isso é um problema para a parte de reconstrução de sinal. Isso é que é o grande problema desse tipo de conversor. Você não faz aquisições de dados em períodos de tempos constantes. Bom, no sistema de aquisição anteriormente descrito, os tempos de conversão não eram constantes, como a gente acabou de constatar. Assim, seria necessário guardar esses tempos para reconstruir a forma de onda digitalizada. Ora, além do valor da conversão AD, eu teria que armazenar o tempo para poder reconstruir esse sinal. Quer dizer, outra grandeza a ser medida e armazenada. Normalmente, quando se armazena uma forma de onda digitalizada, as amostras são obtidas em intervalos fixos, como eu tinha falado, a uma taxa que seja, pelo menos, 2 vezes maior do que a frequência presente no sinal analógico. Isso aqui, pessoal, é uma lei que deve ser obedecida. Você deve amostrar o sinal pelo menos 2 vezes mais rápida do que a frequência do sinal analógico. Vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho esse sinal analógico e eu vou aquisicionar nesses pontos A, B, C, D, E, F, G e H. Quando eu vou digitalizar esses valores, na digitalização, lembrem-se que sempre existe um pouco de comprometimento na leitura. Então, o máximo que eu posso fazer seria essa nova forma de onda aqui, que é uma forma de onda quantizada, que a gente chama, essa escadinha. Ela é a melhor representação digital que eu posso fazer do sinal lido. Caso a amostragem não ocorra segundo esse critério, ou seja, amostrar 2 vezes a frequência do sinal, vai ocorrer um fenômeno que a gente chama de aliasing, ou falseamento ou sobreposição. Olha como isso é problemático, pessoal. Percebam que eu tenho 2 formas de onda aqui, essa azul e a rosa. Ora, a forma de onda azul é uma tensão senoidal em uma determinada frequência, com determinada amplitude. O ideal para que eu obedecesse a regra da amostragem é que em um período dessa forma de onda azul, eu fizesse pelo menos 2 aquisições. Não é o que está acontecendo aqui. Percebam que eu faço uma aquisição aqui, depois eu faço uma outra aquisição aqui, já é em outro período, em outro período, em outro período, ou seja, eu estou fazendo uma amostra a cada período dessa onda azul e ainda em instantes diferentes. Ora, se eu só tenho esses pontos rosa e se eu fosse plotar isso em um gráfico, percebam que eu ia ter uma forma de onda totalmente diferente da forma de onda original que eu fiz a amostragem. Isso daí é o que a gente chama de aliasing, erro de aliasing. Por quê? Porque eu não obedeci o teorema que diz que eu tenho que amostrar um sinal pelo menos 2 vezes mais rápido do que a frequência do sinal analógico que eu quero ler. Existem outros ADCs? Sim. E aqui nós vamos dar entrada em um novo ADC, que é o ADC de aproximação sucessiva. Esse ADC é um dos mais utilizados hoje no mercado. Ele possui um circuito um pouco mais complexo que o de rampa digital, mas ele tem uma característica muito importante. O tempo de conversão é muito menor. E além do tempo de conversão ser muito menor, ele tem um tempo de conversão fixo. Então, a configuração básica ela é similar ao ADC de rampa digital. Porém, a gente troca um contador por um registrador, que tem uma lógica de testar 1 bit por vez. Então, vamos entender aqui. Percebam que o esquema é bem semelhante. Eu tenho o meu comparador, que vai comparar a tensão analógica com a tensão que vem de um conversor DA, igual ao conversor passado. Eu tenho uma lógica de controle que vai receber o pulso de start, um pulso de clock e o sinal dessa comparação, vai me avisar o fim da conversão, porém, no lugar de um contador, eu tenho aqui um registrador.
E como é que esse cara funciona para ser diferente do passado? Basta a gente entender esse fluxograma aqui. Ora, o conversor AD de aproximação sucessiva, ele tem uma característica importante. Ele testa um bit por vez e ele primeiro testa o bit mais significativo, depois o segundo mais significativo, depois o terceiro mais significativo, até chegar no bit menos significativo. Então, olha o que é que ele faz aqui. A gente dá um pulso de início, nós resetamos todos os bits, vamos para o bit mais significativo e fazemos ele igual a 1. Quando a gente faz esse bit mais significativo igual a 1, isso vai refletir em uma palavra de saída. O conversor DA vai pegar essa palavra e vai ver. A tensão do DA é maior do que a tensão analógica? Se ela for, quer dizer que VAX já ultrapassou VA. Então, ele retorna o bit para 0 e pergunta, testou todos os bits? Se eu não tiver testado, eu vou fazer o mesmo teste para o segundo bit menos significativo. Eu vou para o segundo bit menos significativo, testo ele igual a 1. Se a palavra for maior, volta ele para 0 e repete o processo até o último. Quando eu testo todos os bits, a conversão está completa e o resultado será o mesmo que tiver no registrador. Eu gosto de interpretar muito nessa figura, pessoal. Vamos entender aqui o que é que acontece. Percebam que eu quero chegar a uma tensão que equivale a 10,4 volts. Eu tenho um contador um registrador de 4 bits. Então, Q3 é o bit mais significativo e Q0 o menos significativo. Olha o que é que ele faz. Primeira coisa, ele vai pegar o bit mais significativo, Q3, e vai fazer ele igual a 1. Quando eu faço ele igual a 1, eu vou ter 1, 0, 0, 0. Isso aqui nada mais é do que 8. Está aqui. Então ele pega o bit, testa o mais significativo, fazendo a palavra 8. A palavra 8 em binário é convertida em uma tensão, no caso aqui de 8 volts, e ele testa 8 é menor do que 10,4. Então, o que é que ele faz? Ele sabe que esse bit tem que ser 1. Agora ele vai e testa o segundo bit mais significativo. Ele sabe que Q3 é igual a 1, ele vai setar Q2. Q2 representa o quê? 1, 2 e 4. Então, 8 com 4 dá 12. Então, próximo teste, a palavra é 12. 12 volts é maior do que 10,4. Ora, se ultrapassou 10,4, ele sabe que Q2 tem que ser 0. Então eu tenho 1 em Q3, 0 em Q2. Agora eu vou testar esse bit aqui, que é o bit 1, 2, ou seja, 2 com 8 vai ser 10. 10 é menor do que 10,4. Então ele sabe que Q3 é 1, Q2 é 0 e Q1 é 1. Por fim, ele testa Q0. Se ele seta Q0, então eu vou ter 1, 1, 0, 1, que será o quê? 10 com 1, 11. 11 é maior do que 10,4. Então ele sabe que Q0 tem que ser 0. Resultando na palavra 0101 para um valor que melhor se apresenta, que melhor representa 10,4. Ora, a cada pulso de clock ele faz esse teste. Então eu sei que eu demoro 4 pulsos de clock para ter uma leitura digital desse valor. Então, de novo, o que é que ele faz? Ele testa o bit mais significativo. Depois, dependendo da posição, ele mantém 0 ou 1 e vai testar o segundo. Dependendo da posição, ele
sabe se é 0 ou é 1, até chegar na palavra correspondente. Então, o ADC de aproximação sucessiva é um ADC que vai testar do bit mais significativo ao menos significativo, setando esse bit e testando a palavra. Um fato importante desse tipo de conversor AD é o tempo de conversão. Então, na operação descrita anteriormente, a lógica de controle ela atua a cada bit do registrador. Decide se mantém ele 0 ou 1 e vai para o próximo. O processamento a cada bit dura um ciclo de clock. Então, eu vou ter que o tempo total de conversão para um conversor de aproximação sucessiva de n bits nada mais é do que n vezes o ciclo de clock. Então, o tempo de conversão para um conversor de aproximação sucessiva é o número de bits do conversor vezes o período do clock. Ainda há alternativas? Sim, o ADC Flash. O ADC Flash, talvez não, é o melhor ADC do mercado. Porém, é um ADC que é extremamente caro, né? É um dispositivo bem mais rápido, na verdade sua leitura é bem dizer instantânea, nós vamos ver por quê, mas ele é um conversor extremamente caro. Então, o conversor flash é o ADC disponível de maior velocidade, porém requer muito mais circuitos do que outros tipos. Por exemplo, se eu tenho um conversor AD flash de 6 bits, eu vou precisar de 63 comparadores dentro do chip. E um conversor de 6 bits não é uma boa resolução. Se eu quiser de 8 bits, que ainda é uma resolução pobre, eu vou precisar de 255 comparadores. Ora, de 10 bits, que começa a ser interessante, 1023 e assim por diante. O que torna ele caro e uma circuitaria interna bem complexa. Bom, os conversores flashes estão disponíveis nos formatos de 8 bits, na verdade hoje em dia até com mais bits, mas não são tão comuns de se achar no mercado. Então aqui a gente vai dar uma olhada, né, num modelo mais simplificado desse conversor, mas o princípio vai valer para todos. Então vamos entender como é que esse cara funciona. Por que ele é tão rápido e por que ele precisa de tanta circuitaria interna? Ora, o que se faz internamente a um conversor flash, você vai ter uma tensão de fundo de escala e ela vai passar por um divisor resistivo. Ora, dependendo da quantidade de bits que eu tiver, eu vou ter que comparar cada bit, cada possível combinação desse bit. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparadores. Então, que vão comparar a tensão, percebam, 7/8 da tensão, aqui é 3/4 da tensão, que na verdade são 6/8, 5/8, 4/8, 3/8, 2/8 e 1/8 da tensão V. Então, eu preciso de um comparador para cada nível desse. A tensão analógica vai entrar em VA e, dependendo se ela for maior ou não do que a tensão de referência, essa saída vai ser 0 ou vai ser 1, compondo uma palavra binária que vai ser codificada através de vai ser decodificada para que você tenha o equivalente binário. Então vamos olhar aqui essa figura. Vamos supor que eu tenho uma tensão de fundo de escala de 10 volts. E eu tenho então que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, esses últimos aqui é uma associação de 3 resistores. Ora, eu vou ter 1 volt aqui, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 5 volts, 6 volts, até 7 volts. Cada comparador vai comparar uma tensão dessa. Ora, a minha grandeza analógica que eu vou querer ler vai entrar aqui, em VA. Então ele vai dizer, se VA for maior do que 1 volt, a saída vai ser 1.
Se VA for maior do que 2 volts, a saída vai ser 1 aqui e 1 aqui. Se VA for maior do que 3 volts, a saída vai ser 1, 1, 1 e 0 em cima. Então, dessa forma, eu vou ter uma palavra binária, que vai ser representada aqui em C1, C2, C3 e C4. Nesse caso, percebam que ele tem um inversor aqui na frente. Então, eu vou ter uma palavra que vai obedecer esse quadro. Qualquer tensão entre 0 e 1 volt vai ser o quê? Vamos supor que eu tenha 0,25 volts aqui. 0,25 é menor do que 1. Então, aqui vai ser 0. Se aqui vai ser 0, como aqui tem uma inversora, eu vou ter 1 dentro desse codificador de prioridade. Ora, 0,25 também é menor do que 2, 3, 4 e assim por diante. Então, aqui na saída dos comparadores, eu vou ter tudo 0. Mas como na entrada do codificador de prioridade eu tenho uma inversora, se antes era 0, vai tudo para 1, que é o que está representado aqui na tabela. Porém, a lógica interna sabe que se eu tiver 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, a saída será o número 0 em binário. Se eu tenho uma tensão, vamos dizer que 1,25 volts. 1,25 é maior do que 1. Então, essa saída vai ser 1 e aqui dentro vai ser 0. E nos outros comparadores vai ser 0 e internamente vai ser 1, que é o que está representando aqui. Então, ele sabe que é uma tensão entre 1 e 2 volts. Entre 1 e 2 volts, ele vai dizer que a tensão de saída vai ser o equivalente a 1. E assim ele vai fazendo para cada palavra, dependendo do nível de tensão que está aqui. Como comparadores são elementos analógicos e são instantâneos, e o tempo que o codificador de prioridade leva é muito pequeno para fazer essa conversão, a gente diz que o conversor ADC Flash praticamente não leva tempo de conversão analógico digital. Então, a ADC Flash não usa um sinal de clock, ele não precisa, a comparação é feita direta, e as conversões são realizadas continuamente. Além dos métodos de rampa digital, aproximação sucessiva e o flash, existem outros tipos de conversão. Um outro conversor AD é o de rampa digital crescente e decrescente, ou que a gente chama também ADC rastreador. Pessoal, o funcionamento do conversor ADC rastreador, ele é exatamente igual ao de rampa digital, só que ele tem uma diferença. Depois que ele faz a conversão, ao invés do contador ser resetado até 0, o rastreador ele não reseta, ele começa a decrementar o valor. Isso faz com que a leitura feita entre um ponto e outro seja bem mais rápida, mas ele continua com o mesmo problema de rampa digital, que seria um tempo variável entre uma aquisição e outra. Tá? Então, a única diferença é que ao invés dele resetar o contador, ele decrementa um contador. O outro seria o ADC tensão-frequência, que nada mais é, ele é mais simples do que os outros ADs, por não usar um DA, porém ele usa o que a gente chama um circuito VCO, é um oscilador controlado por tensão, que vem da sigla Voltage Controlled Oscillator. Então ele tem um circuito interno, e esse circuito interno, para que ele seja preciso, ele é muito caro e complicado, que ele pega a tensão analógica e transforma numa frequência. Ora, existe um contador lá dentro, então a cada base de tempo ele vai contar quantos pulsos aconteceram e o valor dessa contagem é o reflexo da tensão analógica. Tá? Então o VCO também é um conversor AD, porém não é um dos mais usados. O que são circuitos sample and hold? Quando uma tensão analógica ela é conectada a uma entrada de um AD,
o processo de conversão pode ser afetado se a tensão estiver mudando. Ora, você vai fazer uma leitura analógica, porém essa leitura ela pode mudar constantemente. Então a estabilidade do processo de conversão ele pode ser melhorado utilizando um circuito que é chamado sample and hold, ou então amostragem e retenção, para manter a tensão analógica constante enquanto o conversor AD faz a conversão. Então, vamos entender qual é o circuito interno de um sample and hold. Ora, percebam que eu tenho uma grandeza analógica, que ela muda continuamente. E nesse ponto bem aqui eu vou fazer a aquisição. Ora, quando eu tenho esse ponto, essa chave, essa entrada de controle vai mandar essa chave fechar. Então, quando essa chave fecha, o capacitor começa a carregar com uma determinada tensão até chegar a tensão igual a esse ponto. Quando a tensão no capacitor é igual a VA, essa chave abre, o capacitor está carregado com a tensão que reflete VA, e aí vai para a entrada do conversor AD. Essa chave só vai fechar novamente em um outro ponto, cujo capacitor vai se carregar agora com uma nova tensão e passar para o conversor AD. O que é que isso faz? Isso faz com que entre uma aquisição e outra, o valor anterior vai ficar armazenado em forma de tensão nesse capacitor. Bom, multiplexação de leituras. Pessoal, a grande maioria dos conversores ADs, eles trabalham multiplexados. Às vezes a gente pensa que quando vai comprar muitas vezes um microcontrolador e ele tem 8 canais ADs. Tudo bem, ele pode fazer 8 leituras diferentes. Porém, ele não pode fazer as 8 leituras de uma única vez. Ele faz uma por vez. Como? Multiplexando os canais. Então, o que se tem, na verdade, internamente ao conversor AD é um circuito multiplexador que você vai escolher qual é o canal que você vai ler, vamos dizer o canal VA0, ele faz a leitura, o sample and hold trabalha, o conversor AD converte e salva dentro de um registrador. Se você quiser ler um outro canal, você vai ter que mudar o valor do multiplexador, ele vai apontar para um outro canal AD, faz uma nova leitura e salva no registrador. Mas ele não consegue fazer as 8 leituras de uma única vez. Alguns conversores, pessoal, e nesses chips mais modernos, é que às vezes vem com 2, 3, 4 samples and hold. Ou seja, eu conseguiria, dependendo da quantidade de samples and hold que tem dentro do meu conversor, aí sim eu conseguiria fazer leituras simultâneas. Mas a grande maioria vem somente com um sample and hold, o que faz com que eu só consiga fazer uma leitura por vez. E aí eu vou ter que multiplexar os canais para que eu consiga fazer as leituras. Bom, processamento digital de sinais, ou DSPs. Bom, é uma das áreas mais dinâmicas dos sistemas digitais, né? Atualmente é o processamento digital de sinais. Um processador DSP, hoje a gente tem como se fosse um microcontrolador turbinado, uma estrutura interna toda preparada para a realização de operações matemáticas. São bem mais caros do que os microcontroladores, porém facilitam muito o nosso trabalho e são preparados para fazer contas com velocidades altíssimas e complexidade bem maiores. A gente usa muito DSPs em filtragem e condicionamento de sinais analógicos. Um exemplo, por exemplo, pode ser programado para receber uma forma de onda analógica, de tal como a saída de um amplificador de áudio, e passar para a saída apenas aquelas componentes de frequência que estão abaixo de uma certa frequência. Ou seja, a gente usa muito processamento digital de sinal para tirar ruídos, por exemplo, em voz ou em gravações que a gente quer melhorar. Então ele serve, na verdade, como filtros digitais. Então,
A estrutura interna dos DSPs, pessoal, vem com multiplicadores. A gente sabe que a multiplicação de palavras binárias ela é bem mais demorada porque o número vai ficar muito grande. Então esses caras já vêm com multiplicadores preparados para trabalhar muito mais rápido, registradores bem maiores para armazenar o resultado dessas multiplicações, fazem soma, divisão e subtração em praticamente um período de clock, né? Então são coisas que fazem com que sistemas que necessitem de velocidade de processamento sejam cobertos por esse tipo de dispositivo. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui em amarelo eu teria a minha grandeza analógica. Vamos supor que aqui em rosa, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, a gente faz o armazenamento, ou seja, o conversor AD lê somente 1, 2, 3 e 4. E utilizando técnicas de DSPs, a gente conseguiria, por exemplo, fazer uma interpolação entre esse ponto e esse ponto, de forma a deixar o sinal mais ou menos do jeito que está aqui em azul, ou seja, uma forma de onda mais próxima do que seria a grandeza analógica, mesmo que utilizasse somente poucos pontos de medição. Ele faz a interpolação entre dois pontos, porque ele tem hardware para isso, ele tem estrutura para fazer isso, e velocidade. Então, DSPs, quando se trata em condicionamento e tratamento de sinais, são as melhores opções do mercado. Pessoal, essa é uma palhinha do que esses caras podem fazer. E aqui a gente encerra, então, a nossa disciplina e me ponho à disposição caso queiram tirar alguma dúvida. Muito obrigado a todos e até a próxima.